Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia. Nosso lugar, Senhor. Lançados aos teus pés. Lançados diante de ti, Senhor. Entregues a tua presença. A tua presença. Senhor é maravilhoso. A tua presença, Senhor. Aleluia. Basta queimar, Jesus. Basta queimar. Deixa queimar, Jesus. Seu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Lugar, Pai. Passe nossas vidas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você já abraçou quem está aí pertinho de você? Se não abraçou, abrace agora. Eita glória. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Você pode sentar. Vai ter um cultinho infantil para as crianças. Por favor. Nós queremos orar para as crianças. Para liberar elas para ir lá para o cultinho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abençoar as crianças então. Pai, nós abençoamos as crianças, porque Tu disseste na Tua palavra, Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de discipular as crianças, para alicerçá-las no Teu reino, Senhor. Nós abençoamos a vida dos professores, dá a eles a graça de serem Teus instrumentos, Senhor, nesse tempo de discipulado para as crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. A presença de Deus é o motivo pelo qual nós nos reunimos e adoramos ao Senhor. Amém? Alguém não tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Você quer uma Bíblia? Tem só uma hoje. Se quiser, o primeiro que chega ela é. Essa aqui é da tradução da linguagem de hoje. Deus te abençoe. Amém? Vou aproveitar e quero entregar aqui o certificado das meninas, né? Eu já pastoreio há 43, 47 anos. Eu já batizei sei lá quantas pessoas ao longo desses anos todos. Mas eu tenho visto nesses últimos batismos que a gente tem realizado, quando as pessoas entendem a importância do batismo, quando uma pessoa desce as águas do batismo e ela vem com lágrimas nos olhos, isso fala de uma compreensão tão grande daquilo que Deus está fazendo no coração dela. Entende a sua condição e se rende, se entrega ao Senhor de coração, de alma, de espírito. Quando a gente entende, como ontem nós tivemos aqui uma confraternização, estava tão bom, estava tão agradável, e eu trouxe uma palavra sobre a tábua de churrasco, a tábua de carne. A irmã se ganhou, a gente ficou tão empolgado aqui, nem tiramos foto, né? Manda uma foto depois, irmã. Pede para as meninas bater uma foto da senhora segurando a tábua lá para a gente fazer um agradecimento. E eu ia preparar uma tábua para a gente usar em casa ali, na área de churrasco. E aí eu e a pastora fomos lá na madeireira comprar a madeira. E a dona nos levou num lugar, uma área que era madeira de refúgio, madeira que ia fora, era madeira que estava destinada a fogo, lareira, fogão a lenha. E a gente foi lá, e a pastora assim, garimpando, procurando peças que poderiam depois ser de alguma forma aproveitadas. E tinha essa peça, era grande, assim, toda estranha e tal. E eu só mostrei isso aqui dá uma tábua de carne, vamos levar isso aqui. E preparei, levantei cedo ontem, preparei a tábua, fiz a tábua bonita. E aí quando eu fui preparar a tábua, Deus começou a falar comigo sobre a tábua. Que
fazendo uma comparação com a nossa vida. E ele trazia meu coração nessa tábua, estava destinada ao fogo. O destino dela era o fogo. E aí você foi lá e pagou o preço. E aí você pegou, trabalhou ela, tornou ela uma peça útil. E não está pronta a tábua, ela é para ser assim mesmo, inacabada, porque fala daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. As pessoas às vezes elas pensam que para elas fazer alguma coisa para Jesus, elas têm que estar prontas de alguma forma. E não é assim. E aí, Deus foi falando comigo e no fim ele disse: vou sortear essa tábua. Eu disse: pastor, vou sortear essa tábua. Aí escrevi o número, botei aqui no bolso e o pessoal foi dizendo o número. Mas assim ficou, era até o número 35, ela marcou 40, eu disse: não, até o 35. Ela pensou 25, e era o número que eu tinha no bolso, e ganhou a tábua. E nós falamos sobre isso, que Deus pode nos usar também. Jesus já pagou o preço pela gente, e a gente, embora esteja inacabado ainda, a gente pode servir, a gente pode ser útil, e a gente pode fazer uma história também de Deus. Que legal, né? Foi tão bom assim aquele tempo que a gente esteve aqui. Comemos bastante churrasco, sobrou, todo mundo comeu à vontade, todo mundo ficou lá na volta da churrasqueira, conversando, fazendo amizade com os novos irmãos que estão chegando. Está cheio de bebês aqui na igreja. E a gente cuidando dos bebezinhos, conversando e falando sobre as coisas do reino. E foi assim muito bom. A gente precisa de outros dias, esses encontros, porque eles estão criando um vínculo que é importante a gente ter no reino de Deus. Porque lá fora no mundo, às vezes, toda semana o pessoal chama: vamos lá comer um churrasco, daí da briga, da discussão de política, da não sei o quê, da tiro, da facada. E aí a Bíblia diz assim, ó: os filhos do mundo são mais hábeis que os filhos da luz. Aí a gente fica: eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar. E a gente ninguém pagou nada, todo mundo veio, participou. Criamos um ambiente de comunhão, de presença de Deus, conversando, compartilhando as coisas de Deus. E uma coisa que eu disse ontem, eu tenho orado muito faz algum tempo em termos de um propósito. Todo dia eu faço essa oração umas 3 vezes no dia. Todo dia eu faço essa oração umas 3 vezes no dia. Eu digo para o Senhor: Senhor, em Atos dos Apóstolos está escrito que o Senhor acrescentava à igreja os que haveriam de ser salvos. Todo dia eu oro por isso, todo dia, 3, 4 vezes no dia, eu oro por isso. E eu tenho ouvido nesses tempos as pessoas chegarem aqui e elas dizerem alguma coisa assim: Deus estava me chamando, Deus estava falando comigo. Algumas pessoas dizem assim: eu sonho que o lugar que eu tenho que estar é lá. E eu vejo assim que Deus está chamando pessoas, que Deus está atraindo pessoas, que nós podemos usar alguns instrumentos para atraí-las, mas quem vai trazer é o Senhor. E Ele está trazendo. E Ele está trazendo famílias. Está trazendo famílias. As famílias estão vindo com fome, com desejo, com vontade. E a maioria conta exatamente isso: Deus me chama. Eu ouvi a Ana Paula dizer: a gente assistia em casa, assistia online. E a gente fala como é importante ter um culto online. Toda semana mais de 600 pessoas assistem esse culto. E eu acredito que tem muita gente que não está dormindo direito. Eu acredito, eu sou muito franco em dizer que tem muita gente que Deus está todo dia dizendo: o seu lugar é lá, o seu lugar é lá. E aí essas pessoas estão sendo atraídas por Ele. E Ele vai trazendo. Amém? Vamos entregar o certificado então para Pamela. Pamela, por favor. Pamela Machado dos Santos. Glória a Deus. E da Camila Machado dos Santos, que na semana passada desceram as águas do batismo, faltou o certificado. Já demos os parabéns, já recebemos, mas eu quero dar parabéns de novo pela feliz decisão. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom ou não é bom? Estava há pouco ali falando com o
Rafael, eu disse, meu Deus, eu estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E o nosso amanhecer chegou, hein? O nosso amanhecer chegou. Eita glória. Vamos ler a palavra então? Hoje nós vamos aprender com uma mulher como se gera um milagre, como a gente pode preparar um ambiente onde Deus pode realizar alguma coisa. Deixa aberto ali em 2 Reis, capítulo 4, e a gente vai ler vários versículos conforme a gente vai andando na palavra. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, de podermos entender a Tua palavra. Tu disseste, Senhor, se alguém ouvir a mensagem do reino e não entender, as aves dos céus vêm e roubam a semente. Por isso nós oramos, Senhor, que essa semente possa gerar frutos. Essa semente possa conduzir os Teus filhos ao propósito da Tua palavra, Senhor. Que ela jamais volte a Ti vazia, mas que ela caia em nosso coração, Senhor, e o nosso coração seja uma terra fértil para acolher a Tua palavra, receber a Tua palavra e se alimentar dela, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá então. Olha, chegou atrasado. Esquerda, vai. Vamos lá. Gente, nós vamos ler esse texto aos poucos, conforme a gente vai andando com a palavra, que é o texto que conta da atitude de uma mulher. Essa mulher, no decorrer desses textos, nós vamos ver que essa mulher, ela agiu com gratidão, ela agiu com fé, ela agiu com propósito, firmeza de propósito, ela agiu com convicção. Então a gente vai começar lendo em 2 Reis, falei primeiro, né? 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante, onde começa a história dessa mulher. Nós vamos ler até o 11 agora, depois nós vamos lendo mais. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E disse ela ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se naquele quarto e se deitou. Vamos ver. Vamos começar por aqui. A Bíblia está contando nessa história que este homem, o profeta Eliseu, ele não se apresentou para essa mulher. Ele não chegou para ela no primeiro dia, na casa dela, com o seu marido, com a sua família. Na primeira vez que ele foi convidado a entrar, porque ele ia fazer as visitas, as viagens missionárias, e ele passava por Sunem, porém ele não parava ali, então ele seguia a viagem. E ela começou a observar quando ele passava, de tempos em tempos. E ela então disse para o marido: vamos convidar para ele tomar um café. Aí ele passou uma vez, ela convidou, mas ele, chegando na casa dessa mulher, dá licença um pouquinho, ó, dá licença, deixa eu passar aqui. Ele não chegou lá e se apresentou assim: eu sou o profeta Eliseu. Você sabe que nós estamos num tempo em que as pessoas elas buscam muito um título. Você entra nas redes sociais, aí as pessoas colocam lá pastor, reverendo, profeta, bispo, diácono, levita e tal. E aí aquilo fica
associado ao nome da pessoa. E aí a pessoa dá muito tempo, ela nem sabe mais como ela vai tanto acostumada a ser chamada de o pastor Fernando. Aí um dia quando alguém chama de Fernando, chama de outra coisa, ou seu Fernando, como meus clientes me chamam no trabalho, aí a pessoa é estranha assim. Mas quando ele chega na casa dessa mulher, ele não usa um título. Ele é recebido, ele é acolhido naquela casa. E aí a palavra de Deus diz que ele vai embora. E ela diz assim para o marido: eu vejo que este homem que passa por aqui, ele é um homem de Deus. Como que ela observou que ele é um homem de Deus se ele não se apresenta como um profeta? Então isso nos fala de testemunho de vida. Testemunho de vida, ou seja, às vezes alguém tem um discurso bonito, alguém sabe falar bonito, às vezes tem um discurso contundente, tem um discurso agressivo a respeito de Cristo, a respeito da vida de alguém, ou ela quer levar alguém a Cristo e ela não sabe como fazer isso, e às vezes a pessoa chega a ser como é que eu vou dizer? Chega a ser prepotente, dizer, não, porque tu vai para o inferno. E ela quer convencer o outro com um discurso. Você está entendendo? Mas a palavra de Deus, ela fala que mais do que discurso, mais do que palavras bonitas, ela diz assim, que nós temos que ser praticantes da palavra. Não seja apenas um ouvinte, não seja alguém que tem um discurso, mas seja um praticante da palavra. Conforme eu vou aprendendo a palavra, eu vou colocando em prática no meu dia a dia, na minha vida, eu vou vivendo aquela palavra. De maneira, queridos, que eu vou ensinar alguém sem ter que pregar para essa pessoa. Não sei se você consegue entender. Um grande teólogo diz assim, pregue a palavra de Deus e, se necessário, use palavras. Ou seja, o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, ela precisa falar mais do que o nosso discurso, mais do que a gente está falando toda hora para alguém que precisa isso, precisa aquilo. Viva, mostre para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Não seja uma pessoa que tem um discurso na ponta da língua, mas na prática a vida é toda enrolada, toda mal resolvida, toda problemática. Porque desta forma o seu discurso não alcança o propósito que é levar alguém a Cristo. A palavra nos fala que o apóstolo Pedro, quando ele ensina como uma esposa vai ganhar o seu marido para Cristo, e ele diz assim: ganhe o seu marido sem dizer uma única palavra, mas pelo seu procedimento, pela forma que você vive. Nenhum marido vai ganhar a sua esposa para Cristo dizendo para ela: porque você é um endemoniado, porque você vai para o inferno. Vai, continua fazendo isso, você vai para o inferno. Nenhuma esposa vai ganhar a família para Cristo tendo na ponta da língua um discurso agressivo, mas na prática de vida, no seu dia a dia. Ao longo dessa minha caminhada com o Senhor, que já passa de 50 anos, que eu conheci Jesus com 6, já vou fazer 61, então já é bastante tempo, né? Muitas pessoas ouviram a palavra, creram na palavra e se converteram ao Senhor. Mas muitas vezes aquela pessoa que veio ali, que ouviu a palavra, que creu no Senhor porque eu preguei, mas aquela vida não foi eu que eu ganhei. Aquela vida quem ganhou às vezes foi um amigo, foi um vizinho, foi um colega de trabalho, que trouxe ele até Cristo, e que por conta do esforço de empenho daquela outra pessoa, ela ouviu a palavra e creu e se converteu. As pessoas que eu consegui levar a Cristo não foi por causa de uma pregação. As pessoas que eu consegui levar a Cristo eram pessoas com quem eu tinha uma amizade, com quem houve um vínculo de amizade, e que eu saía com essas pessoas,
sentava com elas à mesa no restaurante. Nas primeiras vezes, a pessoa diz assim: pastor, eu tomo cerveja, tem algum problema? Pode tomar a cerveja. Pastor, eu tomo vinho, tem algum problema? Pode tomar o seu vinho. O senhor não se incomoda? Não. E aí, na prática de conversa, de conduta, de vida, aquelas pessoas iam observando e elas chegavam à conclusão, não porque eu ficava pregando toda hora para elas, mas pela minha prática de vida, elas chegavam à conclusão que essa mulher chegou a respeito de Eliseu. Este homem é um homem de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Eu vejo que é uma pessoa de Deus. Eu percebo que é uma pessoa de Deus. Olha, veja bem. Ele entrava naquela casa, ele tomava o seu café, tomava o seu lanche. E a conversa de Eliseu, como será? Quando você vai na casa de alguém, como é que é a sua conversa? Aí o Lula, porque agora o Lula, deixa o Lula para lá, irmão. Converse sem tirar a sua atenção para aquilo que não importa, para aquilo que não interessa. Converse sobre Deus, sobre Cristo, sobre Jesus, ou simplesmente calado você sabe, calado você é um gênio. Fique calado na sua prática de vida. As pessoas, elas notam isso, você sabia? Elas percebem que há alguma coisa diferente. Às vezes não sabem nem o que é que tem de diferente, mas elas sabem que há alguma coisa diferente. Então ela percebeu que Eliseu era um homem diferente. E ela conversa com o marido: vamos construir. A Bíblia diz que era uma família de posse, de recursos, de dinheiro. Então ela disse para o marido: vamos construir um quarto, vamos construir aqui perto do muro uma kitnet. Quando ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para descansar, e a gente mobília esse quarto, e ele vai ter um lugar para repousar, para descansar e tal. E aí a palavra de Deus diz que o tempo vai passando, o quarto é construído, é organizado, e aí numa outra viagem, tempos depois, quando ele vem àquela cidade, ali ele tem um lugar para ficar. Sempre ele era acompanhado de um discípulo que se chamava Gease. E aí a palavra de Deus, ela conta mais sobre isso. Você quer ver? Do verso 12 ao verso 17. Vamos lá ver o que aconteceu. Então subiu às 12. Segundo Reis, não, é segundo Reis 4. Não, temos do 4. Segundo Reis 4, 12. Fica só nesse 4 aí, 12. Então disse ao seu servo Gease. Agora ele foi para aquele lugar. Eles chegaram um dia lá, o quarto estava pronto, mobiliado para eles ficarem, para eles descansarem. E aí ele está conversando com o seu discípulo e ele diz assim: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Nós vamos ler até o 17. Porque ele tinha falado a Geazi e disse-lhe: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, com todo respeito, com todo cuidado. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: não, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer então por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse ele: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Vamos ver 17, último. E concebeu ela e deu à luz um filho, e no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu, lhe disseram. Vamos acompanhar. Ela construiu esse quarto. Agora, essa mulher abençoou Eliseu. Essa mulher abençoou Eliseu. E aí, irmãos, existe aqui uma prática que nós temos que aprender. Se alguém te abençoar de alguma forma, de alguma maneira, aprenda a retribuir. Então ele disse: o que nós vamos fazer por essa mulher? Ela
dado. Agora, Eliseu quer devolver para essa mulher alguma coisa. Porque, irmãos, às vezes a nossa vida, as pessoas de modo geral, elas são muito egoístas. Elas, assim como dizem, de graça até injeção na testa. Se tu oferecer até injeção na testa, elas querem. Mas as pessoas só querem receber, mas elas não querem dar nada. Elas só querem, não, me dá, pode me dar, tenta, eu quero. Mas aí na hora de elas mostrarem gratidão, retribuir, elas não sabem retribuir. Então, se uma pessoa te abençoar, você tem que pedir para Deus: Deus, me dá uma graça, me dê uma possibilidade de eu abençoar essa pessoa de alguma forma. Porque ela me abençoou, porque ao final de contas ele não tinha lugar naquela cidade para descansar. Essa mulher construiu, e ele começa a conversar: nós temos que abençoar essa mulher. O que nós vamos fazer? Será que ela precisa de alguma coisa do rei? Será que ela precisa de alguma coisa do capitão da guarda? O que nós podemos fazer por ela? Ela disse: não precisa de nada disso. Então Geazi lembrou: olha, ela não tem filho, o marido já é idoso. Então eles chamam essa mulher e ele diz para ela: ó, Deus vai te dar um filho. Não, mas eu não quero. Não, o Senhor vai te dar um filho e tal. E aí ela recebe aquela graça, vem aquela criança, já o seu marido idoso, ela é agraciada pelo Senhor, pela forma que ela estava tratando aquele homem. Então alguém tem abençoado você de alguma forma? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas você sabe que você pode abençoar uma pessoa sem ter dinheiro? Você pode abençoar uma pessoa prestando um serviço. Você pode ser grato a uma pessoa. Ah, me abençoa, vou fazer um bolo lá. Vou abençoar essa pessoa porque ela me abençoou. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer alguma coisa por essa pessoa. Como disse Eliseu, o que eu vou fazer? Como eu posso abençoar essa pessoa? Essa semana, dias atrás, sei lá, alguns domingos atrás, eu falei que Deus me dá a graça de ganhar algumas coisas. E agora há poucos dias eu ganhei uma máquina para trabalhar na marcenaria. Eu estava num grupo conversando lá e aí comentei: eu preciso comprar tal máquina. E entrando no assunto de marca, de modelo, de não sei o que, qual era o melhor, tá, e aí, isso era um dia de tardezinha, de noite, daí no outro dia, alguém me chamou: que máquina é essa aí? Ah, é tal máquina, não sei o que. Tu tens o link dela para mim ver? Aí fui lá, procurei essa máquina aqui. Me dá o teu endereço que eu vou te dar de presente. Eu disse: você vai me dar, eu vou te dar de presente. Daí eu mandei o endereço, eu recebi a máquina, está ali no osso. Mas eu já estou pensando: o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu tenho que abençoar essa pessoa, porque eu fui abençoado. Porque na vida da gente, irmãos, a gente semeia para colher, e a gente colhe para semear de novo. A gente não pode comer a semente que Deus nos dá, porque quem come a semente nunca vai colher nada. Você sabe disso, né? Se você não semear, daqui a pouco você não colhe mais nada. Então eu já pensei: o que eu vou fazer? Vou fazer uma arte, mandar para essa pessoa, para retribuir o fato dela ter me abençoado. E quando isso se torna uma prática na sua vida, irmão, você não vai ficar sofrendo, pensando: o que eu vou fazer, o que eu faço. Deus vai te dando direção, irmãos, assim, ó. Isso se torna, talvez na primeira vez você sofre, se você não é acostumado. Na primeira vez você sofre: ai meu Deus, eu vou ter que dar alguma coisa. Mas aí, sabe, Deus vai quebrando o seu coração, e aí você vai aprendendo, irmão, a agir com compaixão, a agir com misericórdia, a agir com gratidão. Porque muitas vezes alguém nos abençoa. Eu lembro que naquela conversa eu disse: agora no final do ano, quando botar a temporada das piscinas, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar. E aí no outro dia a pessoa veio lá e me falou: não, eu vou te dar. E eu até fiquei: eu disse: mas tu vai me dar mesmo? Não, eu vou te dar. Me dá o endereço aí. Depois passou os dias, mandou a nota, mandou coisa. Não, espera que vai receber. E eu fico grato com isso. Porque a gente vai semeando e vai colhendo. Isso é uma prática da sua vida. Se alguém te abençoar, abençoe. Peça para Deus te dirigir. O que você pode fazer? O que você
de que forma você pode expressar gratidão? De que forma você pode expressar gratidão? O que mais que acontece nessa palavra? Então, se você é meio egoísta, mesquinho, avarento, deixa Deus quebrar esse coração. Deixa Deus te ensinar. Deixa o Senhor te ensinar. O que mais que acontece? Verso 18. Esse é bastante agora. Nós vamos ver até o 28. Agora acontece algo bem complicado. E crescendo o filho, agora o menino cresceu. Eu vou contando o que vai passando, tá? O menino cresceu e começou a acompanhar o pai. Começou a acompanhar o pai no serviço do campo. E um dia ele foi acompanhar o pai e ele ficou com uma dor de cabeça muito grande. Muita dor de cabeça, muito mais tarde, começou a dizer para o pai, dor de cabeça. Aí o pai chamou um dos empregados e disse, leva ele lá para a mãe. E o menino veio para casa, isso era de manhã, com muita dor de cabeça, tamanha dor que ele ficou deitado sobre a perna da mãe e morreu. Morreu o menino, o filho único, o filho que ela não queria, o filho que Deus deu a ela. E aí agora, o que ela faz? Ela não se desespera. Primeira coisa que a gente aprende com essa mulher, ela não se desesperou. Ela pegou o menino, foi lá no quarto que ela tinha preparado para o profeta, abriu, colocou o menino na cama do profeta, fechou a porta, mandou pedir para que um dos empregados viesse, e aí preparou um animal para levá-la, o empregado ia junto, ela não podia andar sozinha. E ela foi lá avisar para o marido, eu vou lá me encontrar com o profeta Eliseu. E o marido disse, mas por que você vai lá hoje? Hoje não é dia da gente ir lá, hoje não tem culto, hoje não tem celebração, hoje não tem sacrifício, hoje não tem... Está tudo bem? E ela responde, está tudo bem. Estava tudo bem? O menino estava morto em casa. Ela nem para o marido contou. Está tudo bem. E ela vai. As pessoas vão no caminho, vão conversando, encontram ela, cumprimentam, uma pessoa conhecida. E todo mundo vai perguntando e ela vai dizer que está tudo bem. Quanto tempo ela viaja? Não sei, mas ela chega no lugar onde está o profeta. E aí vem o empregado, o servo, o discípulo vem. E ele diz, está vindo lá o sunamita. E Eliseu diz, vai lá e veja, pergunta para ela se está tudo bem, se está tudo em ordem. Aí ele vai, corre lá e pergunta, está tudo bem? E ela diz, está tudo bem. O que você quer? Eu quero falar com o profeta. E aí então, quando o Eliseu diz, então pode deixar. Daí ela chega, se atira nos pés de Eliseu, agarra nos pés de Eliseu, e o discípulo vem tentar afastar ela, e aí ela derrama o coração. Daí ela conta, meu filho morreu, eu não pedi. E quando o Senhor disse que Deus ia me dar, eu disse, não me engane. E ela abre o coração. Aqui nós aprendemos, irmãos, a gente aprendeu uma coisa tremenda aqui. Primeiro, quando você sai por aí a contar para todo mundo os seus problemas. Sabe que as pessoas encontram você na rua e elas perguntam, está tudo bem? Ou, deixa eu ver, Letícia, está tudo bem? Ah, mas tu não sabe. Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que não sei o quê? Por que meu irmão? E aí começa a vomitar tudo. A pessoa só me perguntou se está bem, às vezes por educação, às vezes porque é curioso, quer saber de uma fofoca. E aí você sai contando tudo. Tem gente que faz pior, irmão, vai para a rede social. E aí fica vomitando na rede social. Porque brigou com o marido, porque brigou com o ex, porque não sei o quê. E aí fica lá, tirando, parece que é trabalhadora, tira tudo quanto é lado, contando tudo, falando tudo. Quando as pessoas perguntaram para essa mulher, está tudo bem? Ela respondeu o quê? O que ela respondeu? Está tudo bem. Está tudo bem. Por que ela disse que estava tudo bem se o filho estava morto? Porque ninguém
quer resolver o problema dela? Colega de trabalho pergunta para você, está tudo bem? Essa pessoa não vai resolver o teu problema. Essa pessoa não vai solucionar o teu problema. E se você sair contando para essa pessoa, está problema com o marido, está problema não sei o quê, está problema com o filho, aí ela vai dizer assim, larga esse homem, tem mais homem no mundo aí, arruma outro. Quem tu quer com essa mulher? Larga essa mulher, arruma outra mulher. Sempre vai ter alguém para encher a tua cabeça com que não presta, de te dar conselho que distorce os teus caminhos, de te ensinar o que não leva a lugar nenhum. Então essa mulher, quando perguntaram para ela, está tudo bem? Ela dizia, está tudo bem. Não estava bem, é lógico que não estava bem, mas ninguém ia resolver o problema dela. Quem poderia resolver era aquela pessoa, era um homem de Deus, era Deus que tinha a possibilidade de resolver. E naquele tempo, a única pessoa que podia interceder por ela diante de Deus era o profeta. Então aprenda, irmão, não vai para a rede social vomitar a sua alma. As coisas não estão bem na tua vida, aprenda a falar com Deus. Quando Jesus ensina sobre oração, ele diz assim, e tu entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Então, ao invés do tempo que você perde, querido, vomitando a alma nas redes sociais, na beira da cerca, falando com alguém, nas esquinas, contando histórias da sua vida, o tempo que você perde, irmãos, jogando coisas do teu relacionamento, da tua intimidade, da tua família, da tua vida, se está endividado, se não está endividado, qual é a condição da tua vida, ninguém interessa isso. Quem pode te ajudar é Deus. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar entendimento de como resolver, de como lidar com aquela situação. Porque às vezes, irmão, a pessoa pergunta, a pessoa não quer te ajudar, ela quer só saber das coisas da tua vida. Ela quer só saber qual é a última fofoca. Ai, é verdade, me conta. Não vai resolver. Então essa mulher, ela vai seguindo o seu caminho, com firmeza de propósito, com fé, com convicção. Ela chega diante do Eliseu, daí ela conta para Eliseu o que acontece. Aconteceu assim, o menino está lá morto. Aí Eliseu diz assim, não, então chama o discípulo. Pega o discípulo, entrega para ele o cajado e diz, você vai lá, aqui, vamos pegar aqui o cajado. Aí ele vai lá e ele diz para o discípulo, pega o cajado, pega aqui o meu cajado, você vai, acompanha essa mulher, e aí você pega o meu cajado e coloca sobre o menino, que Deus vai devolver a vida para ele. Daí a mulher disse, não tem nada de mandar ninguém, não. Eu quero que você vá. É você que vai. Porque afinal de contas, foi você que disse que Deus ia me dar um filho. Então, você vai lá. Daí ele disse, tá bom. Mas não que ela fosse arrogante, não que ela fosse estúpida, não que ela fosse agisse com ignorância, porque ela creu que quem ia socorrer ela era o profeta. Então a palavra de Deus, ela continua dizendo, você vai até onde aí? Vai lá, daí o menino foi ela, foi o profeta, e Geazi foi correndo na frente. Geazi seguiu aquela palavra que o profeta disse, você vai lá colocar já, e ele foi correndo. E ele pensou, eu vou chegar lá, e Deus vai fazer tal coisa, e aí quando o profeta chegar, ele vai estar resolvido. Então Geazi passou diante deles, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Aí ele voltou correndo a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo, o menino não despertou. A palavra vai seguindo, querido. O profeta chega lá, ele ora pelo menino, ele se coloca sobre o menino,
o menino que estava morto, já há algumas horas, o corpo já estava frio. Aí primeiro a Bíblia diz que o corpo dele aqueceu, mas não acordou, não despertou. Aí Eliseu desce, fica lá caminhando, orando, falando com Deus. Passa algum tempo, ele retorna. Novamente ele ora, ele deita seu piso sobre o menino. E a Bíblia diz que ele coloca o seu rosto sobre o rosto do menino. E aí o menino acorda, espirra 7 vezes, se eu não estou enganado. Vai mais adiante, livro 35. Espirrou 7 vezes. Abriu os olhos, acordou, sentou na cama, vivo. E a mãe não estava ali. Irmãos, olha o que é isso. Você sabe o que é? O seu filho está morto. Alguém vai lá para orar pelo seu filho. Você nem fica no lugar. Você não fica no ambiente. Você fica fora. Olha a convicção dessa mulher. Aí Eliseu diz, vai lá e chame ela. Vamos ler o que diz lá. No próximo. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Chamou-a e ela veio e ele disse, toma o teu filho. Eita glória. Entrou ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Fé, convicção. Eu lembro quando a gente tinha um programa na rádio, que eu sempre encerrava o programa dizendo, quem é que lembra? Vamos ver quem é que tem boa memória. Como é que era? A última palavra é de Deus e não dos homens. Então, querido, às vezes a gente vive uma situação que a gente pensa assim, não tem jeito, não tem saída, o menino está morto, a solução não existe resposta, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me resolver, mas o ninguém quer dizer pessoas. Mas para Deus não existe o que Ele não possa fazer. Ele pode abrir portas, Ele pode curar o enfermo, Ele pode restaurar uma família, Ele pode realizar coisas extraordinárias, irmãos. E muitas vezes, sabe por que Deus não faz? Porque a gente não consegue alcançar um nível assim de convicção, de crença, de acreditar. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas nem Deus pode fazer. Não, isso aí, não, agora nem Deus pode socorrer, isso aí não tem mais jeito. Agora, meu marido não dá mais. Não, minha família, agora já foi tudo, eu perdi tudo agora. Perdi tudo, perdi meu dinheiro, perdi meu negócio, perdi tudo. Irmãos, nem tudo está perdido. Porque quando Deus entra em ação, quando Deus entra em ação, uma vida assim, querendo Deus, quem impedirá? E Deus precisa que muitas vezes a gente crie um ambiente para que Ele possa realizar alguma coisa, para que Ele possa fazer alguma coisa em nosso favor. A gente precisa criar um ambiente de fé, de convicção, de firmeza, de propósito, de se agarrar com Deus, de enxergar além do problema, de enxergar além da dificuldade, de ver que Deus vai ter uma resposta, Deus vai ter uma solução, Deus vai ter uma resposta. E eu vou crer nele, eu vou confiar nele, eu vou orar por isso todos os dias, eu vou confiar no Senhor, e mesmo que às vezes a notícia é bem ruim, mas eu vou confiar no Senhor, eu vou acreditar nele, eu vou crer nele, eu vou continuar orando, e eu vou continuar pedindo. A Bíblia diz assim, que o coração do rei, o coração do homem está nas mãos do Senhor. Você conhece gente de cabeça dura? Você tem que bater no peito e dizer assim, eu sou cabeça dura. Pois Deus pode fazer com que o pensamento, a mentalidade, aquilo que a gente julga assim, não, mas isso aí é muito cabeça dura. Eu vou dizer para você, Deus é especialista de tratar com gente de cabeça dura. Mas é muito difícil. Deus é especialista de tratar com pessoas difíceis. Mas Deus não é só um milagre. Pois Deus é especialista de fazer milagre. Então
Então, se você crer, se você confiar, se você buscar, Deus vai encontrar um caminho no deserto. Deus vai abrir uma porta que precisa ser aberta. Deus vai mover vidas. Deus vai mover pessoas. Deus vai mover corações. E de repente, porque as coisas de Deus são no de repente. As coisas de Deus, querido, elas às vezes não têm um aviso prévio. No de repente, Deus faz alguma coisa. No de repente, Deus cura. No de repente, Deus traz vida. No de repente, a família volta a conversar. Sabe, eu tive uma experiência lá em Santa Catarina. Uma vez eu fui orar na casa de uma família. A mãe, o pai e duas filhas. Duas filhas que não se falavam há muitos anos. Muitos anos. Cada uma mobiliou o seu quarto. Cada uma colocou uma televisão no seu quarto. E era mais ou menos assim. Se era hora de almoço ou janta, a que chegava primeiro sentava à mesa, a outra olhava, não sentava à mesa. Não trocavam uma palavra, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E aquela mãe não sabia o que fazer. Aí ela disse: pastor, o senhor pode, por favor, o senhor vai lá em casa, o senhor ore, o senhor, por favor, me ajude. Daí eu fui naquela casa, conversei com ela, estava ela e Marina, as filhas não estavam, elas estavam trabalhando. E aí nós oramos naquela casa, conversamos com aquela família. E aí chegou a noite. Sabe o que aconteceu naquela noite? As meninas chegaram e ficaram lá na cozinha com a mãe, as duas. E aí quando a mãe preparou a mesa para o jantar, as duas sentaram à mesa. E pela primeira vez há anos, elas começaram a conversar. Como tu está, fulana? Como é que você está? Como se nunca tivessem ficado sem se falar. Aquele dia, Deus mudou a história daquela família. Algo que não tinha solução. Algo que ninguém podia resolver. Mas Deus pode resolver. Então, ao invés de sair falando, entra no teu quarto, fale com Deus. Aprenda a orar. Como é que ora, pastor? Orar é falar, é conversar com Deus. Fale para Ele da tua ansiedade, do teu medo, da tua insegurança, da tua incerteza, da tua preocupação com os teus filhos, da tua preocupação com os teus netos. E você vai descobrir que Deus cuida melhor dos teus filhos do que você. Você vai descobrir que Deus cuida mais do teu destino do que você. Você faz contas, faz planos, faz estratégias. E aí Deus ri dos teus planos. Jesus ri dos teus planos. Porque Ele tudo está nas mãos dEle. A gente não enxerga o amanhã. A gente não enxerga o que vai acontecer quando a gente sair daqui hoje à noite. A gente não sabe se vai dormir e acordar. A gente não sabe se amanhã nós vamos ter saúde. A gente não sabe se no meio da noite não vamos ter um infarto e acordar na eternidade. Nós não sabemos de nada. Então a gente se preocupa, irmãos, porque a gente não tem confiança. E se existe uma coisa que eu aprendi, irmãos, nesses 12 anos de Ministério Viva, fui pastor a vida inteira, irmão, a vida inteira. Eu fui pastor exclusivo de uma denominação. E aí, do nada, assim, a gente tem que aprender a viver pela fé. E um dia Deus falou comigo sobre isso. Ele disse: agora você vai aprender a viver pela fé. Eu disse: não, Senhor, eu vivi pela fé a vida inteira. Deus dos meus 17 anos, eu já estava com 48. Ele disse: não, você viveu no que a denominação te dá. Agora você vai viver no que eu vou te dar. E aí nós tivemos que aprender. E sabe, irmãos, depender de Deus no começo é muito complicado, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe como é que Deus vai resolver as coisas. A gente não sabe quando é que o recurso chega na mão, mas Ele está no controle de todas as coisas. Você tem o seu trabalho, você tem o seu tempo, você sabe que o dia vai ser o teu salário. Aí experimente depender de Deus.
Porque não existe um tal dia. Não existe um tal dia, tal coisa vai acontecer. Dia 5 a conta está recheada porque o salário é. Não, querido. Você tem que aprender a viver pela fé. A saber que a palavra de Deus, ela diz assim, ó, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai aprender a entrar no seu quarto e orar por qualquer coisa que você precise. E Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele vai mobilizar vidas, Ele vai tocar corações e de alguma forma sobrenatural Ele vai agir. Então, se você fica ansioso, se você fica sem dormir, daqui a pastor, pergunta para ela se eu tenho noite de sono. Chega 9h30, 10 horas da noite, o sono bate dentro do ronco, que nem uma coisa. Não perca noite de sono, irmão, não perca noite de sono. Não adianta, porque a gente sabe que se Deus quiser as coisas se resolvem, se Deus não quiser, irmão, eu vou só criar ruga, eu vou só envelhecer, eu vou só adoecer, eu vou só sofrer. E, viu, Ana Paula, só sofre. Deixa na mão de Deus. E já aconteceu tanta coisa, irmão. Ixi. Aí Deus provê daqui, provê de lá. Esse tempo estava ali, disse: o que eu vou fazer? Agora terminou a função das piscinas. Aí o cidadão me chamou: eu quero encomendar 3 mesas rústicas. A pessoa encomenda uma chorando, o cara encomendou 3. Mesa bruta, assim, grandona. Quero encomendar 3. Ah, eu tenho madeira lá, eu cortei madeira, tenho lá, vou dar tudo para o senhor. Ah, Jesus, como a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Como a gente tem que aprender a descansar no Senhor. No de repente, Deus age. No de repente, Deus faz. O que eu tenho que fazer, pastor? Apenas ore e descanse. Ore e descanse. Mas eu não sei, aprenda. Aprenda. Deus, eu quero dormir, eu não quero ficar preocupado. Não quero ficar ansioso. Mas meu filho, deixa que Deus cuida dele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eita Deus! Eita Senhor! Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Há um rio fluindo neste lugar. Há uma presença de Deus. Há uma presença de Deus. A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Então hoje é um bom dia, querido, para você aprender a lançar diante dele o teu coração. Lançar diante dele a tua angústia, aquele diagnóstico do médico, o seu medo, o seu demônio. Entrega tudo para Deus, entrega tudo para o Senhor. Senhor, eu quero entregar para Ti, eu quero deixar os Teus cuidados, mas faça isso e não se preocupe mais. Quando surgir dúvida no teu coração, você vai dizer: Senhor, está contigo. Não vou falar com esse, não vou falar com aquele. Se o Senhor quiser que eu fale com alguém, então cria a oportunidade, mas eu quero confiar em Ti. Vamos fazer isso. Vamos orar. Pai amado, Deus amado, Deus soberano, Senhor, Tu estás aqui nessa noite, mais uma vez. A Tua presença é tão agradável, a Tua presença é tão sublime, é tão poderosa, Senhor, que ela impacta o nosso coração, ela impacta o nosso espírito, Senhor. Senhor, nós queremos lançar diante de Ti o nosso coração, Senhor.
Talvez o nosso coração esteja cheio de tantos temores, de tantas inseguranças, de tantas incertezas, Senhor. Inseguros quanto ao nosso futuro, quanto ao nosso destino, quanto às condições da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. Senhor, nosso coração se enche de sofrimento, de angústia, de medo, de incerteza, Senhor. Ah, Pai, nós queremos ser como aquela mulher sunamita que ela confiou em Ti, Senhor. Uma mulher tomada de fé, tomada de convicção, uma mulher tomada de determinação, Senhor, que creu plenamente em Ti, Senhor amado, que confiou plenamente em Ti. Ela creu que já que Tu desse a ela um filho, Tu poderias devolvê-lo a ela, Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, Pai. Queremos entregar a Ti todas as nossas angústias e preocupações, todos os nossos temores, os diagnósticos médicos, Senhor, as previsões ruins e negativas, as nuvens escuras que inundam os nossos corações e pensamentos. Nós queremos lançar a Ti, Senhor. Queremos crer em Ti. Nós queremos talvez dizer como aquele pai que trouxe um filho até Jesus, e Tu disseste a ele: se Tu podes crer, e ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda, Senhor, ajuda na minha fé. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as questões que nos inquietam. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as questões que nos fazem sofrer, que nos fazem envelhecer, que nos fazem tomar as nossas forças. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos aos Teus pés, como aquela mulher fez quando ela se jogou aos pés do profeta. Nós nos jogamos a Ti, Senhor. Toma, Senhor, toma conta. Toma conta, Senhor, do marido, da esposa, dos filhos, dos netos. Toma conta, Senhor, de todas as coisas. Toma conta, Senhor, de todas as situações. Queremos crer e confiar em Ti plenamente, 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 Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Dê a mão para as pessoas da sua casa. Você vai orar como uma família profética. Você vai orar como uma família. E você vai falar diante do Senhor com as questões da tua casa, com as questões da tua família, com as questões do teu lar. Abençoe a tua casa. Se você é uma pessoa que ficava amaldiçoando a família, abençoe. Abençoe o pai, abençoe a mãe, abençoe os filhos, abençoe, abençoe, abençoe. Libere palavras de bênção. Pai, nós oramos como família profética nessa noite. Nós queremos orar como uma família profética, Senhor. Que nós queremos abençoar essa casa. Nós queremos abençoar essa família. Nós queremos abençoar este lar. Senhor, Tu és o Deus em cujas mãos está cada uma dessas famílias, cada um desses corações. Para Ti, Senhor, não existe um coração duro e nem difícil. Para Ti, Senhor, não existe uma pessoa que o Senhor não possa mudar, abençoar, transformar, libertar e salvar. Por isso, Senhor, eu oro para que entre salvação nessa casa. Como Tu disseste, Senhor, na casa de Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Que a Tua salvação entre neste lar. Que a Tua salvação alcance cada um dos integrantes dessa família. Que a Tua paz entre nesse lar, Senhor. Toda confusão, toda gritaria, toda discórdia, toda doença, toda miséria, todo sofrimento que envolve essa casa, nós oramos para que caia por terra. Nós oramos para que a Tua presença entre nessa casa. Nós oramos por paz. Nós oramos por harmonia. Nós oramos, Senhor, para que este lar possa ser um lugar
onde os integrantes da família têm o prazer de retornar, o prazer de estar em casa, o prazer de estar reunido como família, o prazer de estar, Senhor, curtindo com a família. Que esse lar seja abençoado, que essa família seja agraciada, que o teu reino venha sobre essa casa, que a tua vontade venha sobre essa casa, Senhor. Traz essa família para ti, Jesus. Traz essa família para ti, Senhor. Traz essa família para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.